Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos gravar mais uma dica para o canal. Hoje nós temos uma dica de Word. Antes da gente ir lá para o Word, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e qualquer coisa deixe seus comentários aqui embaixo. Um grande abraço e vamos lá para o Word. Bom pessoal, hoje a dica que nós vamos ver é sobre a questão de tabulação no Word. O que é uma tabulação? Tabulação é uma coisa que já existe desde a época das máquinas de escrever. Você não sabe o que é uma máquina de escrever? Não se preocupe. O pessoal que é mais experiente com certeza lembra da máquina de escrever. E a máquina de escrever já tinha um recurso que era a tabulação, que você marcava alguns pontos para ir direto para aquele ponto, para começar a escrever a partir daquele ponto em uma determinada linha. O Word também traz esse recurso. Nós podemos colocar marcas de tabulação em uma página para que ele pule diretamente quando nós apertarmos a tecla Tab. Ela deve estar aparecendo aqui no vídeo para você. Então, quando você aperta a tecla Tab no Word, ele pula para a próxima marca de tabulação definida. Por padrão, o Word já vem com uma marca de tabulação a cada 1,25 centímetros. Então você pode definir as suas próprias marcas de tabulação, mas por padrão a cada 1,25 centímetros ele tem uma marca de tabulação. Bom pessoal, então aqui eu estou começando a digitar e se eu aperto a tecla Tab, ele vai para a próxima marca de tabulação a partir do momento daquela posição que eu estou. Se eu aperto o Tab mais uma vez, ele vai para a próxima marca de tabulação. Então, se eu vou fazer uma lista aqui no Word, em que eu quero algumas palavras alinhadas em um ponto, outras palavras formando uma outra coluna alinhada em outro ponto, eu posso usar o recurso de tabulação. Vamos ver como que a gente faz isso no Word. A gente tem aqui acima da minha página de trabalho uma régua. Essa parte branca aqui é a parte útil da minha folha. É a parte onde o meu texto vai ficar. É nessa régua aqui uma das formas da gente colocar as nossas tabulações. Então, igual eu falei com vocês, por padrão ele vem a cada 1,25 centímetros. Então, se eu apertar o Tab aqui, ele vai posicionar em 1,25. Se eu apertar o Tab de novo, ele vem para 2,5, depois 3,75, 5 e assim por diante. Mas nem sempre essas marcas de tabulações padrão são o que me atende. Eu posso também alterar essa marca, essa distância das marcas padrões no Word. Daqui a pouco a gente vai ver como que a gente faz isso. Mas se eu vier aqui na minha régua e clicar abaixo dela em uma posição qualquer, por exemplo, vou fazer um clique aqui no 6. Então o Word inclui para mim uma marca de tabulação aqui a 6 centímetros da minha margem esquerda. Então, se eu apertar o Tab agora, todas aquelas marcas de tabulação que tinham aqui entre a minha margem esquerda e os 6 centímetros, elas deixaram de existir. E a minha próxima marca de tabulação, então, é a 6. Então, se eu apertar o Tab agora, eu vou direto lá para aquela marca de tabulação. Se eu apertar o Tab de novo, ele vai para a próxima marca de tabulação, que seria 6,25. Apertando Tab de novo, ele vai para a próxima, que é 7,5, e continua as marcas de tabulação que já havia definido. Agora, se eu clicar aqui no 12, na minha régua aos 12 centímetros, na hora que eu clico aqui no 12, ele incluiu para mim uma nova marca de tabulação aqui nos 12 centímetros. Então, se eu apertar o Tab agora, ele vai direto lá para os 12 centímetros. Se eu quero tirar uma marca de tabulação que eu incluí, basta eu clicar nela aqui e arrastar ela para baixo da régua. Então, se eu clicar na régua, ele coloca a marca de tabulação.
Se eu clico nela e arrasto ela para baixo, eu tiro essa marca de tabulação. Além disso, eu posso arrastar ela para um lado e para o outro, mudando a posição daquela marca de tabulação que eu incluí. Além disso, eu posso também definir o alinhamento da minha marca de tabulação. Então, no nosso caso aqui, o alinhamento padrão é pela esquerda. Então, se eu coloquei uma marca de tabulação aqui na posição 6, ó, e digitei algum texto, pulei para a linha de baixo e digitei, o texto ficou alinhado à esquerda daquela marca de tabulação. Mas eu posso querer que o texto fique alinhado à direita. Vamos ver como que a gente faz isso aqui. Nesse canto, entre a minha régua horizontal e a minha régua vertical, eu tenho uma indicação definindo qual é o tipo de tabulação que eu irei colocar na minha régua se eu clicar na régua naquele momento. Igual eu falei, por padrão ele está com um alinhamento esquerdo. Mas além do alinhamento esquerdo, eu clicando aqui ele vai para o alinhamento centralizado, e se eu clicar mais uma vez ele vai para o alinhamento à direita. Clicando mais uma vez ele vai para o alinhamento com ponto decimal, que é o separador decimal, no nosso caso aqui, a vírgula. E se eu clicar mais uma vez, ele vai para a barra. Na posição que eu defini a marca de tabulação, ele não vai parar naquela posição, mas naquela posição ele vai incluir uma barra. Depois dessa barra ele tem mais alguns ícones aqui, mas esses ícones estão relacionados ao recuo. Nós não vamos tratar deles aqui. E depois ele volta para o ícone do alinhamento da tabulação à esquerda. Vamos fazer algumas marcações aqui para a gente entender como que isso funciona. Eu vou colocar uma tabulação de barra aqui na posição 0. Eu não consigo colocar aqui clicando diretamente no 0, porque eu tenho as marcas de recuo aqui, e se eu clicar ele vai considerar que eu estou tentando manipular essas marcas de recuo. Então eu vou colocar uma barra mais para cá, por exemplo aqui no 1, e depois vou arrastar ela lá para o 0. Vou colocar uma também aqui no 7,5, que é a metade da minha folha, e vou colocar uma no 15. Da mesma forma eu tenho uma marca de recuo aqui. Então eu não consigo clicar direto aqui no 15. Vou clicar aqui no 14,5 e arrastar ela para o 15. Agora eu vou incluir algumas marcas de tabulação à esquerda. Cliquei aqui nesse ícone no canto das réguas, até que ele apareça o ícone da tabulação à esquerda. Vou clicar aqui em 0,25, cada tracinho desses aqui, ó, representa 0,25, a distância entre esses traços representa 0,25 centímetros. Então eu vou clicar aqui no 0,25 e vou clicar aqui no 7,75. Eu já havia incluído uma no 7,5, vou incluir uma agora com alinhamento à esquerda a 7,75. Agora eu vou clicar aqui de novo, ele vai vir para o centralizado. O centralizado eu vou clicar aqui no 11,25. Depois eu clico mais uma vez, ele vem para o alinhamento à direita. O alinhamento à direita eu vou incluir ele em 14,75. 14,75, como ele está muito próximo do recuo, eu não consigo clicar direto aqui. Então eu vou clicar no 14,5 e arrastar ele para o 14,75. Agora eu peguei uma tabulação decimal e vou incluí-la em 6,25. E agora vamos fazer algumas digitações para a gente ver o resultado disso. Então eu vou apertar a tecla Tab e vou digitar a palavra 1. Vou apertar Tab novamente, ele veio para o 6,25. Vou digitar 1,1. Reparem que a vírgula ficou posicionada exatamente na minha marca de tabulação. Vou apertar o Tab de novo, ele veio para o 7,75. Vou digitar 1 aqui, Tab 1, Tab 1.
Vou apertar mais um Tab e vou digitar 2. Aperto o Tab, vou colocar 22,22. Prestem atenção que os números ficaram alinhados. Como aqui eu coloquei uma tabulação decimal, os números aqui ficaram alinhados pela vírgula, indiferente da quantidade de dígitos que eu tenho inteiro e da quantidade de dígitos que eu tenho na parte decimal do número. Aí eles vão ficar sempre alinhados pela vírgula. Bom, pessoal, no meu caso aqui, eu estou trabalhando com a vírgula porque o meu Windows está cadastrado como separador decimal a vírgula. Então, nesse caso aqui, ele vai alinhar pela vírgula. Então, continuando aqui, ó, aqui ele ficou alinhado à esquerda, aqui ele ficou centralizado e aqui ele ficou alinhado à direita. Digital 333,333. Mais uma vez, aqui ele ficou alinhado pelo separador decimal, aqui ele ficou alinhado à esquerda, aqui ele ficou centralizado e aqui ele ficou alinhado à direita. E assim por diante. Entenderam, pessoal? Então, cada tipo de tabulação vai definir o alinhamento, cada um daqueles ícones que eu mostrei para você aqui no canto das réguas, vai definir qual é a forma de alinhamento que eu tenho para aquela marca de tabulação que eu incluí aqui na régua. Na maioria dos casos, trabalhar aqui na régua é mais do que o suficiente. Mas, por exemplo, eu poderia querer que entre esses dois textos aqui, entre essa parte, entre essa tabulação e essa, fosse preenchido, por exemplo, com pontos. A gente vê isso muito, por exemplo, em índice. Mas como que eu faço para definir aqui qual que é o preenchimento entre uma e outra? E se eu quiser colocar uma marca de tabulação em uma opção mais específica, em uma localização mais específica, que não essas aqui definidas na minha régua? Quando eu preciso de uma configuração mais específica para as minhas marcas de tabulação, eu clico no ícone de caixa de diálogo do grupo parágrafo. Então, clicando nesse ícone de diálogo, ele vai abrir para mim a caixa de diálogo parágrafo. Na caixa de diálogo parágrafo, aqui no canto inferior esquerdo, eu tenho o botão de tabulação. Se eu clicar nesse botão, ele vai abrir então para mim a caixa de diálogo tabulação. Nessa caixa de diálogo, eu tenho todas as marcas de tabulação que nós fizemos, que nós incluímos lá através da régua. Eu posso clicar em uma dessas marcas de tabulação e clicar em limpar. Ele tira essa marca de tabulação aqui para mim. Eu posso clicar também em limpar tudo. Ele tira todas as marcas de tabulação que estão incluídas na régua naquele momento. Além disso, eu posso digitar um novo valor aqui, ó, e pedir para definir. Ele inclui esse valor que eu defini aqui na minha lista de tabulações na régua. Além disso, eu posso também definir a minha tabulação padrão. Igual eu falei com vocês, a princípio ela está a cada 1,25 centímetros. Mas eu posso colocar a cada 2 centímetros, a cada 1 centímetro, a cada meio centímetro. Então eu posso definir aqui qual vai ser a distância entre uma e outra tabulação padrão. Ou seja, se eu não tiver nenhuma tabulação marcada lá na minha régua, qual vai ser a tabulação padrão para aquele documento, para aquelas páginas. Aqui eu posso definir o alinhamento da minha tabulação
Então, por exemplo, a minha tabulação 0,25 ela está à esquerda, a 6,25 ela é uma tabulação decimal, a 7,5 centímetros ela é uma barra, a 7,75 ela é à esquerda, a 11,25 ela é centralizada e a 14,75 é alinhamento à direita. Igual eu falei com vocês, aqui eu ainda posso definir o preenchimento para aquela marca de tabulação. Então, por exemplo, se entre a marca de tabulação do 0,25 para 6,25 eu quiser que seja preenchido com um pontilhado, basta eu vir aqui selecionar essa opção, clicar no preenchimento que eu quero e pedir para definir. Então agora o 6,25 ele está com preenchimento pontilhado. Além disso, eu posso definir um preenchimento com traços, que seriam hífens sendo preenchidos de uma até a outra marca de tabulação, de um texto até a próxima marca de tabulação, e posso também colocar o caractere de sublinhado. Por exemplo, vamos vir aqui na 11,25 e colocar o caractere de sublinhado. Clico em definir e na 14,75 também vou colocar o sublinhado e clico em definir. Depois que eu fiz todas as minhas marcações de tabulação, que eu configurei todas as minhas tabulações, basta eu clicar em OK. Então ele colocou o pontilhado para a tabulação 6,25 e colocou o sublinhado para a tabulação 11,25 e 14,75. Então, pessoal, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aqui embaixo, deixe os seus comentários. Se ficou qualquer dúvida, comente aqui embaixo que nós iremos responder. Aguardo você na próxima dica. Um grande abraço e até a próxima.